Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o pessoal da picanha. Lembra aquele pessoal que fez o L porque comer picanha? Não, porque vai ter picanha, vai ter churrasco, cerveja, picanha, faz o L. O Lula vai trazer a picanha de volta, né? Olha que coisa, churrasco mais caro, carne sobe mais que a inflação e preços devem continuar em alta em 2025. Eu já expliquei para vocês por que que, por um acaso, em 2023, houve uma pequena queda do preço da picanha no Brasil, né? Foi por conta da questão da pandemia em 2020. Agora a gente está vendo a realidade surgir novamente, aumentos absurdos do preço da picanha, porque é lógico, né? O governo não para de torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, não quer saber de nada de corte de gastos no final das contas. Evidentemente, isso causa inflação, causa aumento de preço. Quem votou no idiota do Lula, achando que ia ter carne mais barata, achando que ia ter alguma coisa mais barata, meu amigo, faz o L aí, né? A carne está mais cara. Mas não se preocupe, porque os jornalistas do G1 já falaram para você que, olha só, o shoulder, já ouviu falar da carne shoulder? É uma alternativa para um churrasco mais barato, é shoulder. Vamos entender o que é o shoulder nesse vídeo. Essa notícia foi sugerida por Onde Seu Zero Vai, Vic Sossa de Curitiba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso do Lula com a picanha é muito engraçado, né? Todo mundo sabia que era lorota, né? Mas será que teve gente que votou no Lula achando que era verdade isso? Que o pessoal ia voltar a comer picanha, não sei o que lá, e tomar cervejinha, não sei o que lá? Só se caíram na mesma lorota do Alberto Fernandes lá na Argentina, durante o governo de esquerda na Argentina teve a maior redução do consumo de carne per capita da Argentina. O argentino come muita carne, aliás, como o brasileiro também come muita carne. Se comparar aqui com a Ucrânia, com a Europa de forma geral, as pessoas comem menos carne que a gente aqui, tá? Assim, carne não é uma coisa tão comum aqui. Porco e frango é muito mais comum por aqui do que carne de vaca, né? Não é que não tem, lógico que tem, mas não é tão comum, as pessoas não comem tanta quantidade quanto a gente. Não é à toa que churrascaria brasileira faz sucesso no mundo todo, porque aquele negócio da pessoa entrar ali e ter carne pra caramba pra comer, e é uma coisa que o resto do mundo não está acostumado a comer tanta carne quanto o brasileiro e quanto o argentino também. E o que aconteceu durante o governo Alberto Fernandes, caiu o consumo de carne per capita na Argentina, porque, né, inflação, preço subindo, o pessoal não tem dinheiro. Aqui no Brasil é basicamente a mesma história, só que durante um período em 2023 houve uma diminuição do preço da carne. E aí o Lula estava falando, não, porque tá vendo que eu falei que eu ia baratear a carne? E aí os jornais todos no Brasil falando, tá vendo, Lula resolveu o problema da carne, a carne agora tá baratinha e não sei o que lá, olha que beleza, você pode comer picanha e coisa e tal. Primeiro que caiu o preço da carne, tipo 1%, assim, caiu praticamente nada, não mudou em nada o preço da carne, né? Mas mesmo essa pequena queda teve uma explicação muito clara, que foi, eu expliquei na época isso, eu fiz vídeo sobre isso na época, que foi a questão da pandemia, né? O que aconteceu? Na época da pandemia, teve uma subida no preço da carne muito grande, como nada estava funcionando, não tinha caminhão levando carne, não tinha gente abatendo boi, não tinha um monte de coisa parou de funcionar, porque mandaram fechar tudo, né? Então, o que aconteceu? O preço da carne subiu. Aí o que acontece quando o preço da carne sobe artificialmente com medidas absurdas de governo, como foi no caso da pandemia, né? Os empresários, né, os agricultores começam a pensar, caramba, tá caro o preço da carne, vou começar a criar mais boi de corte, porque a carne tá boa, o preço tá bom de carne, então começaram a criar boi de corte naquela época. Leva uns 2 anos até você começar a criar mais boi e poder abater o boi, né? Ou seja, do momento que você começa a aumentar a sua produção de carne até você ter a carne para vender, leva um tempo. E o que aconteceu nesse meio tempo? Depois que acabou a pandemia, voltou tudo ao normal, começou os abatedouros a funcionar normalmente, o preço da carne caiu. Então o que aconteceu? Lá em 2020 um monte de gente começou a criar boi, né? E aí você já está criando boi, já está botando o boi no pasto ali, o boi já está engordando, aí também você não vai jogar o boi fora, né? Aí você vai esperar o resultado disso daí. Qual que foi o resultado? Em 2022 e 2023, 2022 já teve esse efeito, tá? Caiu o preço da carne, porque justamente você teve um aumento da produção de carne no Brasil incentivado
pelo aumento do preço que teve lá na pandemia, né? Então essa diminuição do preço da carne que teve aí em 2022 e 2023 não teve nada a ver com política nenhuma do Lula, até porque o Lula não fez nada que resolvesse problema algum em termos de carne ou produção de carne no Brasil. Ele só quis aproveitar que o preço da carne baixou para dizer que tinha resolvido o problema da picanha, coisa e tal. Só que aí o que acontece? Eu expliquei isso na época, no vídeo que eu falei sobre isso, eu falei, olha, o que vai acontecer? Quando o preço da carne começar a cair, aí o que vai acontecer? O pessoal vai parar de produzir mais carne. E aí, naturalmente, 2 anos depois, você começa a ter o problema inverso, da carne subir mais do que a inflação. E foi exatamente o que aconteceu. 2022 já baixou um pouco o preço da carne, porque já teve o excesso de produção de 2020. 2 anos depois, caiu o preço da carne. Aí o que acontece agora que caiu o preço da carne? Menos gente começou a criar boi para engorda, porque né, o preço está barato, não vale a pena fazer isso. Agora, 2024, o que acontece? O preço da carne começa a subir mais do que o esperado. E aqui, ó, expectativa é que o preço da carne suba 7,5% no último trimestre desse ano, e em 2025 a aceleração deve ser de até 16%. Mas eu já falo para vocês, pode esperar. Quando der 2026, 2027, vai ter outra queda no preço da carne. Por quê? Porque alguém fez alguma mágica, porque o Lula fez alguma coisa, porque outra pessoa fez... Não, porque simplesmente as pessoas olham, tá caro a carne agora, né? Tá valendo a pena fazer carne agora, então vamos botar uns boi para engordar aí, que daqui a um tempo a gente vende esses boi e lucra com isso, né? Só que daqui a 2 anos a história vai se repetir de novo. Esse ciclo, isso é natural no mercado da carne, né? É muito engraçado o Lula tentando cantar vitória, dizendo que não, que conseguiu baixar o preço da picanha e não sei o que lá, com um negócio que, e aí, ele conseguiu baixar o preço da picanha como? O que ele fez para baixar o preço da picanha? Não teve nada, não teve ação nenhuma dele, né? Mas o mais engraçado é a imprensa. Cara, a imprensa tá com uma necessidade de ajudar o Lula, cara, de falar, não, porque, veja bem, não sei o que lá, cara, pra que picanha, pô? Não, shoulder. Que porra de carne shoulder é essa, cara? Que a gente nunca ouviu falar nisso no Brasil. Nunca existiu shoulder, para quem não sabe, em inglês é ombro. Ombro, né? Então eu só posso imaginar que shoulder é músculo dianteiro. É isso. Músculo dianteiro. Só pode ser isso. Não tem outra coisa para ser shoulder no boi, né? O pessoal botou o nome shoulder porque é mais chique, né, pô? O que você tá comendo aí? Não, é coxão dianteiro, né? É músculo dianteiro. Não, tô comendo shoulder. Shoulder é mais chique, pô, shoulder faz um bom churrasco. Dizer que você tá comendo coxão, né, ou tá comendo músculo, não, pô, músculo é carne de segunda, pô, não. Aqui, ó, também chamado de raquete, também nunca ouvi esse nome raquete. Aliás, eu falei, não, de repente eu não sei, né, eu vim aqui num site aqui falando sobre os vários cortes de carne aqui, coisa e tal, e ó, não tem nada de raquete aqui, não tem nada de shoulder aqui, músculo dianteiro tem, coxão tem também, colchão duro, colchão mole, isso tem também, né? Carne de segunda, é isso aí mesmo. Então, o que eu tô concluindo dessa história, shoulder por ser ombro, deve ser o quê? Deve ser justamente músculo dianteiro, só pode ser isso. Ou então músculo traseiro, né? Ou isso é colchão, né? Mas qualquer que seja das coisas, é carne de segunda, a gente sabe, não é novidade nenhuma isso daí, né? O pessoal do G1 aqui querendo dar uma ajuda pro Lula, falando, não, porque é shoulder, agora mudou o nome, não é mais colchão, é shoulder, né? Que coisa chique isso. E tá falando aqui, outra coisa que eu concordo com eles, tá? Tá falando aqui que se o cara souber fazer bem o churrasco, souber preparar a carne bem, fica um churrasco gostoso. E cara, isso eu concordo. Carne de segunda, é verdade, mas se você souber preparar ela direitinho, souber fazer a coisa direitinho, ela fica gostosa também, não tem esse negócio não. Não tô dizendo que não dê para fazer um colchão duro, não dê para fazer um músculo gostoso no churrasco, dá para fazer, mas é músculo. Tá? É carne de segunda, não é carne de primeira, não. Agora, tem que reconhecer que pelo menos é uma melhora, né? Porque no último papo do Lula estava falando em pé de galinha, pelo menos está falando agora em músculo. Músculo e colchão duro, mas, né, já é uma melhoria em relação a pé de galinha, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.